Vamos falar agora de energia solar com... o meu tá aqui, ele vai comando, ele já tá aqui, ele é o diretor aqui do programa, esse cara é fera aqui. Ele é da ODA Energia Solar, o Felipe está aqui do meu lado, e hoje o tema é sensacional. Como é que funciona um medidor bidirecional? Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Hoje estava roubando tua cola. Não, Aí tu vai falar que a Robson vai quebrar hoje aqui. Hoje acabei vindo sozinho, né? Hoje eu ia vir com um companheiro, o Bruno, mas o Bruno acabou que teve um compromisso e não pôde vir. Mas aí eu vou deixar isso aqui contigo, acabei que eu bacana. esqueci de deixar a pergunta aí contigo, né? Não, show de bola, tá aqui comigo. Só tá o tempo, né? Já tá o tema aqui. Então, vamos falar, em primeiro lugar, antes da gente saber como é que funciona o medidor bidirecional, o que é um medidor bidirecional? Então, primeiramente, né, a gente primeiro tem que ver qual é o padrão que é no Brasil, né? O padrão no Brasil é o medidor direcional, né? O famoso relógio, né? Que as pessoas chamam, né? Que é um medidor que ele usa apenas, ele mede numa direção, né? Que é um medidor que ele mede apenas o que a gente consome, né? Apenas o que vem da concessionária, né? Sim, e falar nisso, ela já anunciou que ano que vem aí o aumento de 10% em cima da energia solar. Então, em cima da energia convencional. Então, fica aí a dica cada vez mais importante, o investimento em energia solar, fotovoltaica, não é isso? Exatamente, é um investimento que acaba sendo uma economia muito grande. Exatamente. Você acaba se pagando, né? E quando você acaba adquirindo um sistema de energia solar, você acaba tendo que trocar esse medidor, né? Essa troca é totalmente gratuita, né? Você faz o pedido da concessionária, a concessionária vem e troca, tira esse medidor de direcional e bota um de bidirecional, e esse bidirecional ele faz a medição pelos dois sentidos. Tá? Faz tanto da energia solar quanto da concessionária. Exatamente. Então, o que acontece? Quando chega à noite, o dia está muito chuvoso, então você está consumindo a energia da rede, então ele mede o que você está consumindo da rede. Quando chega o dia que está ensolarado, que você não está consumindo, está consumindo do seu painel solar, então ele para de medir o da rede e você consome só o da rede e fica paradinho. Se você estiver produzindo mais do que você está consumindo, ele começa a rodar ao contrário e começa a gerar crédito para você. Isso é bacana. Daí tem economia. Exatamente, vai marcando o seu crédito. Então ele vai abatendo o que você consumiu à noite ou consumiu no dia que estava chovendo. Certo. Entendeu? Ele, não é que ele pare a energia fotovoltaica ou energia solar, não é que ela pare de produzir energia num dia nublado ou num dia sem sol. Mas ela produz menos do que aquele dia apertaço mesmo, tá? Aquele sol bombando, não é isso? Exatamente. Aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, você está consumindo mais do que você está produzindo. Então, às vezes, você precisa consumir um pouco da rede. Então, esse pouco, ele acaba marcando. Entendi. Tá? Então, no caso hoje, para ficar bem claro aqui para os telespectadores e para os ouvintes da Rádio Bandeirante, o cara está consumindo, e está hoje, somente pela Light, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, pela concessionária. Então, ele paga uma conta aí de 900 pratas, R$900. Aí ele vai lá na ODA, manda botar as plaquinhas solar, vai começar a usar a energia fotovoltaica ou energia solar. Essa conta que ele pagava de R$100, de 900, ele vai pagar 100. Exatamente, ele paga o mínimo, né? Não é isso? É feito o cálculo para pagar o mínimo. Como é um equipamento de R$900, né? Você tem um equipamento muito grande, você tem que botar um relógio trifásico, né? O medidor trifásico. O medidor trifásico, ele separa o mínimo, que é de R$100, que é o mínimo que a concessionária pode ter a disponibilidade. Para Light lá. Isso. Pra mesmo você não consumiu e tudo mais, você tem que pagar o mínimo de R$100 por mês. A gente nunca vai nos livrar dela. Exato. Não é isso? Exato. Tá. Então, mesmo se você não consumiu, você chegou ao final do mês, ficou 0 a 0, paga 100. Você tem que pagar 100. Vai morrer na garopa. Exatamente. Entendi. Tá? Mas aí você vai, mas eu produzi a mais. Esse mês eu produzi mais do que eu consumi. Eu gerei créditos. Esse crédito você não perde. Tá? Ele fica acumulado ali. Isso é bacana. E fica até 60 meses acumulado ali como um crédito para você, como se fosse uma poupança. Você tem uma poupança de energia guardada para você. Então chega um mês, um verãozão mais forte, você usou o ar-condicionado mais do que normalmente você usa. E gastou mais do que você produz, aí tu usa o crédito lá. Aquela poupança. Tu tem gordura lá. Exatamente. Bacana. Então, esse é o grande... A
a energia da concessionária, ela acaba sendo como se fosse um banco de baterias para você, tá? No serviço on-grid. Então, é o on-grid, né? Aquele que armazena a energia. O off-grid você tem a bateria. Sim. E o on-grid, a sua bateria, no caso, é a própria concessionária. Você joga para a concessionária, a concessionária ela joga para os seus vizinhos, e quando você precisa de volta, você usa aquele crédito para você. Então, é como se fosse uma bateria, entre aspas. E você tem como saber esse crédito que está lá, quanto foi usado? Sim, o próprio relógio, ele marca tanto o que você consome, ele tem duas marcações. O que você está consumindo e o que você está jogando de volta para a rede. Então, você tem as duas marcações, você pode ficar verificando ali no próprio relógio. Olha que bacana, gente. Então, a primeira pergunta, você respondeu o que é um medidor on-grid, para que ele serve também. Exatamente. Desculpa, um on-grid, um medidor, tanto nome, desculpa, porque tem on-grid, tem off-grid. Exato. Eu estou aprendendo com vocês aqui. Né? Se bem que o off-grid, ele é mais caro, né? Ele acaba sendo mais caro das baterias, né? Infelizmente, né? Apesar de estar caindo o preço, né? Mas as baterias, hoje em dia, ainda é um custo muito elevado. Né? Sim. Eu comparo, o Felipe, a questão do investimento nas placas de energia solar, eu comparo a um carro que vai botar ali trocar por gás natural e vai consumir primeiro, ele vai fazer aquele investimento da compra do cilindro, mas ele vai deixando de pagar pelo preço da gasolina, né? Baixou agora, mas chegou a R$9. Não é isso? Então, ele vai ali, no consumo, ele vai se pagando. Né? Na maioria dos clientes que a gente tem colocado no sistema, né, praticamente o financiamento fica um pouco mais barato do que a economia. Então, você acaba economizando um pouco. A economia inicial é pequena, tá? Mas quando você termina o financiamento, aí você brinca, porque a garantia é muito grande, né? A garantia, por exemplo, dos inversores são de 10 anos e das placas solares são de 15 anos, tá? E normalmente esses equipamentos eles trabalham no mínimo com 25 anos de eficiência. Caramba. Então você trabalha, você tem um tempo de vida útil muito grande. Tu vai brincar de ganhar dinheiro. A pessoa vai brincar de economizar dinheiro, não é isso? Gente, conversei com ele aqui, Felipe, da ODA Energia Solar. Hoje a gente explicou como funciona, o que é, né, um medidor bidirecional, como funciona um medidor bidirecional, e para deixar mais claro ainda que a energia solar ou energia fotovoltaica é a energia do futuro. Isso daí, cara, eu vi um vídeo você lembra aquele Enéas, meu nome é Enéas, cara, inteligentíssimo, e já estava falando naquela época, anos 80, 90, já falando da energia fotovoltaica do futuro, e é. Exato. Eu acho que eu mostrei para você esse vídeo, se eu não me engano, que eu te sigo na rede social. Exatamente. Naquela época, as placas ainda eram muito caras, né? Mas hoje em dia já baixou muito o preço dos painéis, né? Então, hoje em dia, ficou muito mais acessível, né? Então, hoje em dia, e agora com os carros também, agora você tem carro, tem carregador veicular, você botar na sua própria residência. Então, fica muito mais fácil agora. Porra, que bacana. Felipe, muitíssimo obrigado. Manda um abração pro Bruno lá, para toda a equipe da ODA Energia Solar. E até a próxima. Até a próxima. Tá bom? Tchau.